Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia juntos no nosso plano de leitura da Bíblia anual. Seja muito bem-vindo. Estamos lendo toda a Bíblia durante esse ano, ok? Nós vamos aos capítulos de hoje. Nós estamos no livro de Josué. Já prepare aí sua Bíblia, junte sua família, ok? Estamos passando por Josué e Atos no Novo Testamento, tá? Você está em trânsito, onde você estiver, abra o seu coração para receber da palavra de Deus. Você que é novo aqui, nosso sempre lembrete de você se inscrever no nosso canal, ok? Clique no botão inscreva-se aí, marca o sino de todas e você vai ser sempre notificado, avisado, quando nós liberarmos os capítulos do dia. Josué 6 e 7 e Atos capítulo 12 são os capítulos de hoje, anote aí. Não perca o alvo, tá? Você que de repente deu uma paralisada, vamos em frente, continua. Vamos a partir daqui. Josué 6, vamos começar aqui por Josué 6, verso 1, e a palavra diz o seguinte: os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei, e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem o grito de guerra. Não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes com as trombetas de chifre de carneiro marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No 2º dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro,
e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas destruíram completamente tudo o que havia dentro dela. Homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. E até hoje ela vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa de seu filho mais velho, lançará o alicerce. À custa de seu filho mais novo, colocará seus portões. Assim o Senhor estava com Josué, e sua fama se espalhou por toda a terra. Finalizamos aqui Josué capítulo 6. Vamos a Josué capítulo 7, verso 1. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras, e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã. Pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor,
escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para destruição será queimado com tudo que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente, e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não o esconda de mim. Acã respondeu: de fato, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Foi isto que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 quilos de prata, e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, e depois os colocaram no chão, na presença do Senhor. Então Josué e os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Fechamos aqui os capítulos do Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento. Vamos a Atos, capítulo 12, a partir do verso 1. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro e para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram
e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo deixou. Por fim Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. E aqui nós finalizamos capítulo 12 de Atos e os capítulos do dia do plano de leitura da Bíblia. Quero te pedir que você deixe o seu like, tá? Que você agora compartilhe ao máximo, abençoe vidas evangelizando através do plano de leitura da Bíblia. Quero lembrar que nós temos uma playlist aí completa aqui no nosso canal com todos os dias, tá bom? Se você quiser ir lá do início, temos toda a playlist disponível para você. E quero orar por você também e abençoar seu dia. Pai, te louvamos, Senhor, por esse privilégio, essa honra de todos os dias amanhecermos alimentando a nossa alma, nosso espírito com a Tua palavra. Ver pessoas sendo tocadas pelo plano de leitura da Bíblia, Senhor, as Tuas Escrituras. Senhor, pessoas com mais idade aprendendo a ler na Bíblia. Pessoas com dificuldade de compreensão acompanhando sua leitura, ouvindo o áudio. Que ferramenta! Quero te louvar por isso, meu Pai. E quero, Senhor, declarar sobre esse dia na vida dos meus irmãos. Senhor, que seja um dia poderoso, muito poder de Deus, muita manifestação sobrenatural dos céus sobre cada casa dos teus filhos. Eu declaro provisão sobrenatural. Uma chuva poderosa lavando a terra, trazendo prosperidade sobre a terra, abençoando sua vida, sua casa, seu trabalho, suas colheitas, sua família. Declaramos, Senhor, também saúde aos enfermos. Saúde. Senhor, todo mal, todo espírito impuro de enfermidade, Deus, seja repreendido no nome de Jesus. Venha, Senhor, o teu reino. Venha a tua justiça, venha a tua cura sobre a vida dos nossos irmãos. Nós oramos esse dia, consagramos cada momento e tudo que faremos, Senhor, seja para louvor, honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos a ti no nome do Senhor Jesus. E você que está aí do outro lado, se você crer comigo, repete amém e glória a Deus e aleluia.
Beijo grande no seu coração, meu irmão. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.